Jó, né? Hoje, capítulo 12, né? Falamos ontem um pouquinho do capítulo 11, né? Deixa eu só ver aqui. Isso. Falamos do 11, de Zofar, né? Tentando apontar também. A gente observa no livro de Jó, né? Sempre nesse início da narrativa, tudo começa com Deus, né? Permitindo algo para nós muito ruim, né? Na vida de Jó, um homem íntegro, justo e fiel, conforme o próprio Deus diz. E agora a gente vê os seus amigos tentando explicar, dando uma explicação, né? O porquê que Jó está sofrendo tudo aquilo, ou passando tudo aquilo na vida dele. Via de regra, eles estão tentando dizer que a culpa é do próprio Jó. Mas conforme nós vimos a narrativa do próprio Deus, né? O próprio Deus ele ressalta a integridade de Jó. Então, assim, em nenhum momento Deus fala assim: Satanás vai lá afligir ele porque ele está em pecado, Satanás vai lá afligir ele porque ele... Né? Não, ao contrário, né? Ele fala assim: você viu como ele é meu servo? Então, ao contrário. Então, realmente dá a impressão assim que ninguém aqui sabe exatamente o que está falando, pode-se dizer assim, porque esses amigos de Jó, que aparentemente estão ali para ser apoio, amizade, enfim, né, conselho, estão ali mais como acusadores, né? E agora Jó também, você vai ver agora nesse capítulo 12, que Jó também está um pouco perdido, né? Já em todo o seu sofrimento, né? E a gente tem que dar até um descontinho para Jó, que afinal de contas não é fácil o que ele está passando, né, gente? Não é nem um pouco fácil, né? Então eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia, Jó capítulo 12, tá? E nós vamos ver então a resposta de Jó, né, a todas aquelas acusações e argumentações que o Zofar faz a ele, ok? Depois a gente dá um abraço no pessoal que entrou agora aí. Isso. Tá? E o pastor tá rouco assim depois da conferência, gente. Ele forçou muito a voz da conferência. Ele por isso está assim. Tô com saudade já. Fazemos outra, né? Então, olha lá. Capítulo 12 diz assim: sem dúvida... Então Jó respondeu: sem dúvida vocês são o povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Aqui, enquanto eu meditava aqui, gente, eu fiquei na dúvida. Eu falei, será que Jó está sendo irônico nesse versos 2? Né? Porque veja que é uma resposta, né? O verso 1 fala, e Jó respondeu. Daí, observe que abre aspas, né? Daí fala lá, sem dúvida vocês são povo, e a sabedoria morrerá com você. Eu falei assim, Jó está sendo irônico. Jó está fazendo uma ironia aqui. Também pensei isso. Que ele está dizendo, veja só, porque, né, tipo assim, vocês sabem tudo, né? Daí ele fala assim, mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Ou seja, né, se vocês têm sabedoria, eu também tenho, tá? Daí ele fala, não sou inferior a vocês, aqui tentando, né, trazer uma igualdade, né? E ele ainda diz, né, quem não sabe dessas coisas, ele está dizendo assim... Isso. Todo mundo sabe essas coisas que vocês falaram até agora. Ele vai trazer a imagem para ele. Observe que ele vai trazer a filmadora para ele agora, aponta para ele agora, ele vai dizer agora, vai continuar falando. Olha, vai falar que ele se tornou objeto, acompanhe com a gente. Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Aqui que a gente observa uma indignação de Jó, que ele fosse assim, puxa, né? Eu me tornei chacota, eu me tornei riso. Logo eu, aqui a gente vê até uma certa arrogância, um pouco de prepotência, altivez, quem sabe. Ou quem sabe realmente, porque ele sabia que ele era uma pessoa muito dedicada a Deus. Então talvez ele está tentando assim, puxa, mas nem eu entendo por que isso está acontecendo comigo. A gente tenta, né, gente, entender o que estava passando na cabeça de Jó nesse momento. Tá? Porque ele fala, né, íntegro e irrepreensível, agora sou um mero objeto de riso. Ou seja, dá a impressão que tudo aquilo que eu fiz, fui, né, agora não serve para mais nada. Vamos lá. Eu acho que ele tem consciência daquilo que ele é, tanto que Deus falou a respeito dele no começo, né? Então, eu não vejo tanto como arrogância, assim. Né? Mas vamos lá. Mas assim, eu vejo uma indignação, porque ele falou, puxa, eu sabendo tudo que eu fazia, minha dedicação, minha integridade, meu zelo, por que eu estou passando por isso? Eu acho que isso ainda não é uma coisa que eu não conseguia entender, né? Acho que ninguém ia conseguir entender, né? Não, ninguém. Quem está bem despreza a desgraça.
o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros. Aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Aqui ele está reclamando um pouquinho. Tá. Porque ele está falando, né? Puxa, né? Quem está bem despreza a desgraça, né? Então, tipo assim, Quem está seguro fácil é que provoca a Deus. Então, quer dizer, se você fizer o mal, parece que daí você se dá bem. É isso que ele está Exato. dizendo. Ele fala de que, né, parece que quem provoca a Deus está seguro, que transporta Deus em suas mãos. Está falando da idolatria, dos idólatras da época, que tipo nada acontecia. Você vê que aqui ele está um pouquinho amargurado. Aqui ele está querendo dar uma cutucadinha em Deus, né? Ele fala, puxa, eu não fiz nada disso e por que eu estou passando por isso? Tá? Vamos lá. Pergunte, porém, aos animais e eles os ensinarão, ou às aves do céu e elas contarão a você. Fale com a terra e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida? A sabedoria se acha entre os idosos, a vida longa traz entendimento. Deus é que tem sabedoria e poder, a ele pertence o conselho e o entendimento. Então aqui a gente vê Jó fazendo o quê? Jó dando uma palavra de sabedoria, porque ele fala, né, lá no verso 7, pergunte para os animais, né, e eles ensinarão, ou seja, as coisas criadas já sabem, vão dizer, tá? E dizer o quê? O que está ali no versículo de número 10, por exemplo, ó. Ele fala assim que na mão de Deus, né, em sua mão está a vida de cada criatura, ou seja, Deus é Deus, ele está falando Deus é soberano, né? Não adianta a gente tentar entender o que Deus está tentando fazer, só que Deus é Deus, né? Ele fala que o fôlego de toda a humanidade está nas mãos dele, tá? E no verso 3 também ele conclui dizendo assim, ó, Deus é quem tem sabedoria e poder e a ele pertence o conselho e o entendimento. Aqui Jó está dizendo assim, gente, nós estamos tentando entender porque nós não vamos conseguir entender, porque é inentendível, tipo, não tem como compreender um negócio desse, né? E Deus é soberano, ele levanta quem quer, ele derruba quem quer, se é justo ou não, com certeza é, porque ele é o justo, Deus é Deus. Então, assim, ainda que ele tá, isso que a gente precisa entender, porque assim, queridos, no que o livro de Jó vai ajudar a gente, pastor? Vai ajudar a gente o quê? A passar pelas provações que também a gente vai ter que passar na nossa vida. E quantas vezes a gente vai passar situações, ou passa situações, que a gente fala assim, puxa, por que Deus está permitindo isso comigo? Por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Você já não se perguntou isso quantas vezes? E a tendência qual é? Né? A gente quer uma resposta. Ou aonde está a minha culpa, que justifica eu estar passando por isso, tá? Ou Deus está sendo mal e injusto comigo. Parece que não existe outro caminho. Parece que é só essas... E não, aqui Jó tá tentando mostrar para nós um caminho assim que está longe do nosso entendimento. Que é o quê, gente? Ainda que a gente não entenda. Ele é o Criador, Ele é o poderoso, né? Ele é aquele que exalta, bate. Não entendemos porquê, mas em tudo há uma sabedoria, em tudo há entendimento, em tudo... Deus faz todas as coisas, né, com um propósito. Então, ele está dizendo, olha, também não entendo, também acho que eu não deveria estar passando por isso, né? Mas, e o tempo todo ele está tentando o quê? Mostrando que Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano, tá? Mas vamos lá, vai clarear para a gente na sequência. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode liberar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se solta, devastam a terra. A ele pertence a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador a ele pertence. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízos de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes e arruina os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Então, observe que assim, ele está fazendo sempre paralelos, né?
E em tudo, em todos esses paralelos aqui, ou esses exemplos, ele está falando o quê, gente? Deus é soberano. Ele fala, ele cala os conselheiros de confiança, o discernimento dos anciões, porque assim, é óbvio que os anciões têm discernimento, são as pessoas mais idosas, mais experientes, mas até os anciões, quando ele quer calar, ele cala, né, o entendimento. Ou seja, o que Jó está tentando dizer, gente? Deus, ele é Deus para fazer o que ele quer e o que ele quiser fazer. Então, o que ele está tentando fazer aqui? Se justificar? Não, ele só está tentando dizer assim para os amigos dele, para o Zofar. Gente, vocês estão apontando o dedo para mim. Vocês estão me culpando, vocês estão me chamando de pecador, vocês estão dizendo que a culpa é minha ou é a culpa dos meus filhos. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que não necessariamente precisa eu ter culpa, como também não quer dizer que eu não tenha culpa, tá? Eu quero dizer o seguinte, que Deus é Deus e Ele pode fazer o que Ele quer, Fez comigo, pode fazer com vocês e com o que Ele quiser. E na verdade, assim, tem muito mais coisas que envolvem, né, a vida que foge a mim exclusivamente. Ou seja, aquela coisa, a gente tem que cuidar para a gente não se tornar o centro de tudo. Então, assim, é aquela coisa assim, de repente, essa história assim, por que eu estou passando por isso? Dá a impressão seguinte, eu sou o centro. Então, ou Deus está sendo injusto comigo, né, e está sendo falho, porque eu sei que eu tenho sido íntegro, no caso de Jó aqui, né, justo, fiel, tá? Ou não, ou eu estou sendo pecador, eu estou errado, ou os meus filhos, alguém andou errado, então agora Deus resolveu me punir. A gente não para pensar que Deus está usando tudo isso, ou utilizando tudo isso, tá, para mostrar para gerações, sim, que Satanás está aí para fazer o que ele fez, e bem feito, né? Matar, roubar e destruir. Tá? Ao ser humano cabe sim o desafio de ser íntegro, de ser justo, de ser temente a Deus, tá? A nós, e mesmo diante dos sofrimentos também. Sabe? Então, assim, quanta coisa desmembra, é um desdobrar, é um desmembrar. Mas no capítulo seguinte, Jó vai continuar falando, e vai ficar mais claro ainda, tudo isso aqui que eu estou compartilhando com vocês. Só que aí é só amanhã. Isso aí. Tá bom? E por hoje é só. Por hoje é só, gente. Gente, nosso carinho e respeito a todos vocês. Um beijo no coração de vocês. Pessoal aí. Manda lá um abraço aqui. Quem que tá lá com a gente? Vera. A Vânia Brum. Regina. Maria de Souza. Maria, Deus abençoe, Maria. Um abraço. Malene Fink Souza. A Ruth Zimanski. A Cíntia. A Jussara. Olha, gente, só numa live familiar que o filho aparece, né? Deus abençoe. Aqui, ó, Vera Kramer, Tânia Ferreira, isso. Josiane Cristina. Isso nós demos isso. No começo, né? Doutor Adriano. Esse aqui é o nosso filho. Isso gente. Que dá, gente, o homeschool, né? Ele tá na aula, viu, gente? É homeschool, a orelha dele lá, né? Mas fazer o quê, né? Glória a Deus, gente. É isso aí. Um beijo no coração a todos vocês. Deus abençoe. Né? Um bom dia a todos e nós nos encontramos amanhã e hoje às 15 horas.